Bom dia, presidente, deputado José Albuquerque, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da FM Assembleia, jornalistas que cobrem o cotidiano da Casa do Povo cearense. Venho destacar nesta quinta-feira para mim, excelente notícia de que o Porto do Pecém, administrado pela Companhia de Integração Portuária do Ceará, Ceará Portos, atingiu, em agosto, o maior faturamento de sua história. Isso é fato para que a economia cearense possa comemorar. O faturamento do último mês foi de 46,3%, superior que o mesmo período de 2012. Portanto, o mês de agosto de 2013 foi quase que 50% maior o faturamento do que o mês de agosto de 2012, atingindo o total de R$ 6.294.178. No acumulado de 2013, a elevação está maior 29,4% que o mesmo período de 2012, equivalendo a R$ 36.515.000. O valor atingido no mês, caros parlamentares, é o maior já registrado na história da Ceará Portos. E aí, como meu amigo Duquinha, que é um dos grandes telespectadores do Bom Dia Brasil, que sempre discutimos temas que ali passam, hoje você viu, né, Duquinha, que a balança comercial do Brasil teve um dos seus piores indicadores no último mês de agosto, devido a um grande número de contratos feitos anteriormente, que se venciam no mês de agosto de 2013 e que tinham a sua cotação em dólar, e em virtude da alta do dólar e da desvalorização do real, foram feitos pagamentos desses contratos para que as empresas brasileiras não ficassem com suas dívidas indexadas ao dólar, o que poderia gerar, nesse momento, um maior prejuízo para a economia nacional. De janeiro a julho deste ano, a movimentação no Porto do Pecém foi de 2.677.000 toneladas. Esse desempenho representou um crescimento de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior, voltando a frisar, o período de janeiro a julho de 2013, em detrimento do período de janeiro a julho de 2012. Nesse período anterior, que registrou 2.225.000 toneladas de cargas movimentadas. Em relação ao tipo de carga, a movimentação de granéis líquidos representou o maior crescimento, registrando 789.000 toneladas, contra 179.000 toneladas no mesmo período de 2012. Só para citar no comparativo, foi um aumento de 339% do volume de carga de granéis líquidos. A movimentação de contêineres também cresceu de 677.000 toneladas nos primeiros 7 meses do ano anterior para 718.500 toneladas entre janeiro e julho deste ano. Cargas soltas subiram de 423.000 toneladas em igual período do ano de 2012 para 554.000 toneladas em 2013. Destaco ainda que a movimentação de cargas no Pecém cresceu 15% nesse semestre, quando foram movimentadas 2,1 milhões de toneladas, enquanto no mesmo período anterior do ano passado tinha sido 1,8 milhões de toneladas. O grande destaque ficou por conta do transporte de granel líquido, com aumento de 272%. As importações tiveram aumento de 29%, enquanto as exportações decresceram em 38%, com variação positiva de 12% na movimentação de longo curso e de 31% na movimentação por cabotagem, que é o transporte realizado entre portos do mesmo país em relação ao mesmo período do ano pretérito de 2012. Na navegação de longo curso, foram exportadas 39.000 toneladas de frutas, 14.000 toneladas de água de coco e 10.000 toneladas de carne, enquanto nas importações, os combustíveis minerais registraram a movimentação de 816.000 toneladas, os produtos siderúrgicos com 379.000 e escória de alto forno granulada com 152.000 toneladas. No transporte de cabotagem, foram exportados 23.000 toneladas de partes de pás eólicas, 21.000 toneladas de sal
e 16 mil de produtos da indústria de moagem. Nas importações, as principais movimentações foram de produtos siderúrgicos, com 53 mil toneladas, milho, com 31 mil toneladas, arroz, com 30 mil toneladas e combustíveis minerais, com 20 mil toneladas. Abro aqui o parêntese para mostrar que, nesse transporte de cabotagem, a indústria do nosso estado do Ceará, que já produzimos aqui pás eólicas, foram uma daquelas que tiveram um sensível acréscimo para que pudéssemos daqui comercializar aquilo que é produzido de pás siderúrgicas no estado, ou melhor, de pás eólicas no estado do Ceará para outras unidades da federação. Nos 6 primeiros meses do ano, operaram no Porto do Pecém 190 navios, sendo 94 com calado superior a 10 metros e 96 com calado inferior a 10 metros. As principais frutas movimentadas foram melões, e aí o deputado Dedé Teixeira termina de colher nossa assinatura para um título de cidadão para um dos maiores produtores de melão do nosso estado do Ceará, e que amanhã também essa casa distinguirá com o título de cidadão cearense outro dos sócios da empresa, que é o Carlos Prado. De castanha de caju, com 7 mil toneladas, diga-se de passagem, castanha de caju ainda da safra passada. Melancia, com 3 mil toneladas, e manga, com 1 mil toneladas. O estado do Ceará contribuiu com 65% do total de frutas movimentadas, e o Rio Grande do Norte, com 33%, mostrando que o Porto do Pecém atua além fronteiras do Nordeste brasileiro, não apenas exportando produtos produzidos, desculpe a redundância, aqui no estado do Ceará, mas de produtos também que tiveram a sua produção no vizinho estado do Rio Grande do Norte. Do total geral de exportações de frutas, 35% seguiram para a Holanda, 28% para a Grã-Bretanha, 13% para os Estados Unidos e 12% para a Espanha. Senhoras e senhores, nesse tema, procuro mostrar da pujança realmente e da visão dos governos estaduais, cada um que a seu tempo, iniciado lá atrás por Tasso Gereissati e consolidado agora no governo do governador Cid Gomes, cada um a seu tempo pôde fazer com que a estrutura do Porto do Pecém, iniciada inicialmente com uma estrutura de porto e tornada ao longo do tempo como um complexo industrial portuário do Pecém, pudéssemos com isso daí fazer com que a grande forma de se atrair desenvolvimento para o estado do Ceará estivesse veiculada a esse meio de transporte e a essa logística que é composta pelo Porto do Pecém. E aí aqui quero destacar, caro deputado doutor Sarto, nosso líder do governo. Hoje nós iremos votar uma proposta também do governo do estado para um crédito que o governo pede autorização a essa casa para a complementação das obras do Porto do Pecém. E aí é importante esse destaque, mostrando que o Porto do Pecém se configura como hoje um dos vetores de maior desenvolvimento do estado do Ceará, e essa casa que nunca se furtou a apoiar os pedidos para que empréstimos fossem realizados pelo governo do estado a instituições financeiras, como forma de fazer com que a preparação desse porto como nosso grande portão de entrada e saída da produção do nosso estado, assim como também de outras unidades da federação aqui no Nordeste brasileiro, são estratégicos para o desenvolvimento do estado do Ceará. Mas, senhoras e senhores, outro tema que quero destacar é a inauguração de agências da Previdência Social em 3 municípios cearenses. Estava marcada inicialmente para amanhã essas inaugurações, entretanto, devido à agenda do ministro da Previdência Social e de seus principais assessores, foi adiada para o dia 20 de setembro. E ocorrerá, portanto, no dia 20 de setembro, às 11 horas da manhã, o IPU, enfim, receberá a sua agência do INSS. O equipamento federal estava pronto há mais de um ano e, junto a lideranças políticas da cidade, procuramos viabilizar o funcionamento da agência, tendo em vista o papel fundamental que o deputado federal Domingos Neto fez para que pudéssemos tirar realmente do marasmo em que se encontrava ali o prédio, sem prestar o devido serviço à comunidade, quer de aposentados,
quer de pensionistas, quer de trabalhadores que precisam ir até a agência do INSS, que precisavam se deslocar para outros municípios sem receber a devida assistência no município do Ipu. E aí registro aí a luta de lideranças como Sávio Pontes, como Toinha Carlos, como Zezé Carlos, como vereador Efigênia e tantos outros que lutaram para que essa agência pudesse sair do papel e que há mais de um ano encontrava-se para ser inaugurada e que agora tem a sua inauguração prevista para o próximo dia 20. Em Ibiapina, também se realizará no mesmo dia, às 13h30, a inauguração de outra agência do INSS. E assim também como lá na Serra da Ibiapaba, do nosso amigo Zezinho Albuquerque, o município de Tianguá receberá também essa agência do INSS às 15h30 do próximo dia 20 de setembro. O ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves, deverá marcar presença nesses 3 eventos, ressaltando que, desse modo, a importância destas unidades para os municípios do interior, que vêm para beneficiar não apenas aposentados, mas também trabalhadores que precisam de benefícios do INSS. Portanto, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, venho destacar aqui essas 2 grandes ações que são realizadas. A primeira delas, com relação ao faturamento, o maior da história de todos os tempos, que o Porto do Pecém conseguiu atingir nesse último mês de agosto, e o outro desse importante benefício social, que é a instalação de agências da Previdência Social nos municípios de Ipu, Ibiapina e Tianguá. Deputado Sérgio, quando puder uma parte, Dedé Teixeira. Deputado Dedé Teixeira, já me encaminhava para o final, mas vou dar uma aqui de Fernando Hugo. Faço uma guinada por completo à esquerda para poder ouvir a sua palavra. Passaria a palavra ao deputado Sérgio Aguiar, que seria o próximo inscrito. Permuta. Deputado Sérgio, 3 minutos. Agradeço muito o gesto de grandeza do deputado Carlos Mano Marques, só porque quero aqui me solidarizar com a família que está enlutada no município de Camusim, que é a família do senhor João Faustino, cantador de viola, que tinha um programa na Rádio União de Camusim há mais de uma década e que faleceu hoje, vítima de infarto, lá no município de Camusim, e queria aqui apresentar minha solidariedade à família do violeiro, do cantador de viola, do trovador, do nosso querido senhor João Faustino, que hoje pela manhã veio a falecer. Já vinha acometido de doença há algum tempo e foi agravada com um infarto nesta manhã no município de Camusim. Então, era apenas, nós pela ordem, para apresentar a nossa solidariedade, o voto de pesar à família do cantador João Faustino no município de Camusim. Era só, senhor presidente. Muito obrigado.